Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Hoje nosso tema é Escola Bíblica, tema quente, muito legal, estou empolgado. Então faz o seguinte, não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Já quero começar fazendo aquele pedido todo especial. Nos ajuda a aumentar o alcance do nosso canal. Inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. Convida alguém, conhece alguém que ainda não está inscrito no canal? Convida, vamos fazer parte dessa comunidade abençoada. Eu tenho o prazer de servir como pastor auxiliar na AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E hoje vamos tratar especialmente na Escola Bíblica Classe de Jovens. Um abraço todo especial à juventude Soma Kairos. Quero te fazer um convite, entra lá no Instagram e digita @SomaKairos. Então você vai conhecer o trabalho de uma juventude abençoada, uma juventude cheia de Deus, que tem muito abençoado a nossa igreja e eu tenho a certeza que pode abençoar a tua vida também. E quero aproveitar esse momento e mandar um abraço especial, a paz do Senhor toda especial para os líderes dessa juventude, nossos irmãos Rodrigo, nossa irmã Aline, o Renan, a Camila, e quero mandar um abraço especial para 4 jovens que têm muito participado, colocado comentários aqui, têm nos deixado muito felizes. Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Osmar, a nossa irmã Marcela, nossa irmã Elivone e a querida Fernandinha. Deus abençoe e receba um abraço do pastor de vocês. Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Vamos caminhar. Hoje continuamos com o nosso estudo na revista Tempo de Conquista, lições bíblicas segundo trimestre para jovens. Lição de hoje, lição 6, o encontro com Deus. Que lição abençoada. Meu irmão, não sai daí, não perde essa bênção. Hoje tem coisa boa para nós. 3 tópicos. Primeiro, a antessala da batalha. Segundo, Deus se revela a Josué. E o terceiro, Deus fala a Josué. O texto do dia está em Josué, capítulo 5, no versículo 15. Diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A síntese, o resumo da lição de hoje é essa aqui, olha. Ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Você já ouviu o seu pastor falar isso para você? Eu tenho a certeza absoluta. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 5, versículos 13 até o 15. O 13 diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glória a Deus. Eu fico empolgado com esse texto bíblico, meu irmão. Aí você vai falar: Ah, pastor, só fica empolgado toda vez. Eu amo a palavra de Deus, querido. Eu te convido também a amar essa palavra abençoada. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Ele pela tua vida, pela nossa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco de Bíblia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais da tua palavra. Quero te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã que agora assiste essa aula e quero te pedir, Senhor, que eu seja instrumento útil em tuas mãos para que esta vida possa ser edificada. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, em nome de Jesus. Amém. E aí, tudo bem com você?
Como você tem enfrentado esse momento de dificuldade? Eu quero começar essa aula dizendo: Deus é contigo, não desiste. A melhor coisa que você faz é se encher de Deus, se encher da palavra do Senhor. Então fica comigo aqui. Nessa aula, nós vamos nos esforçar para fazer uma aula leve, uma aula tranquila e que você possa sair amando a palavra de Deus ao final dessa lição. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Como você reagiria ao encontro com alguém que você realmente admira? Às vezes, a gente admira algumas pessoas, a gente chega a se designar, como fã de alguém, um artista, ou um poeta, ou um cantor, ou um esportista. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida, eu tive algumas pessoas as quais admirei bastante e que ainda admiro. Por exemplo, no meio esportivo, sempre gostei muito de Ayrton Senna, um cara realmente que me ensinou muito com relação à perseverança, a realmente a persistência e dedicação. Alguém na área da música, eu gosto muito do compositor grego Yanni, alguém que me ajudou muito com as suas músicas nos momentos difíceis pelos quais eu deitava e ficava ouvindo, meditando sobre a vida, falando com Deus ao som do Yanni, ali ele foi bênção em minha vida também. Com relação a homens de Deus, eu tive vários homens de Deus que me abençoaram. Por exemplo, hoje eu tenho uma profunda admiração por professores meus do Seminário Teológico Betel, pastor Neander Krau, homem de Deus, homem que eu admiro profundamente e que eu sei que se importa comigo, alguém que realmente está perto de mim, pastor Henrique Ribeiro Araújo, realmente homens de Deus que eu tive a oportunidade de andar lado a lado para a honra e glória do Senhor. Então são pessoas que a gente gosta, que a gente se importa. E aí, você, quem você gosta? Quem você admira? De quem você é fã? E se essa pessoa agora chegasse na tua frente, como você reagiria? Não seria legal? Não seria um momento mágico para você? Não seria um momento importante, algo que você poderia aproveitar? Agora imagina a situação de Josué. Ele tem um encontro sobrenatural, ele tem realmente uma visão espetacular que nós vamos conversar durante essa lição. Mas antes quero te lembrar uma frase que Deus falou para Josué no seu chamado. Deus falou assim para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Então nós notamos, queridos, muitas semelhanças entre o chamado e o ministério de Moisés e o chamado e o ministério de Josué. Algumas semelhanças nós podemos destacar, a começar pelo encontro com Deus. Os dois, tanto Moisés quanto Josué, tiveram um encontro especial com Deus. Por exemplo, os dois estavam no início de uma tarefa difícil. Nós vamos detalhar mais daqui a pouco. Os dois ficaram curiosos com o que ou quem viram, mas não sabiam do que se tratava. 3. Chegaram voluntariamente perto da visão. 4. Deus se identificou a eles. 5. Foram advertidos a ficarem com os pés descalços. 6. Dialogaram com Deus. Ah, maravilha! A paz, que bênção! 7. Revelação marcadas por símbolos comuns. Com Moisés, uma vara de pastor. Com Josué, uma espada de guerreiro. Querido, eu quero que você grave no seu coração algo que eu já falei para você mais de uma vez. Só que assim, pastor fala, a ovelha esquece. Então eu vou te falar mais uma vez. Guarda no teu coração, querido. Ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira que chegou. Quando temos o encontro verdadeiro com Deus, tudo muda na nossa história. Então eu já quero que você vá se inspirando aí. Vá se inspirando, vá falando. Rapaz, eu quero ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu quero ver algo de Deus, eu quero enxergar Deus de alguma maneira. Eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar para você. Não sai daí, hein? Vamos aprender. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto e você lembra, ele viu uma sarça. E a gente explicou, da vez que nós comentamos sobre esse encontro, que aquela árvore era uma árvore que não produzia frutos, era uma árvore desvalorizada, porque além de não produzir frutos, nem para a sombra servia. Então Deus pega aquilo que o homem não dava valor e Moisés vê uma chama ali queimando aquela sarça. Só que a sarça não se consumia, ou seja, o fogo não se apagava.
Moisés foi vendo aquilo, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. E foi lá, olhou e era Deus que queria falar com Moisés. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse antes que tirasse as suas sandálias, porque o lugar em que estava era a terra santa. E Josué também teve esse encontro inesquecível. O Senhor se revela a Josué para fortalecer a fé. Quando Deus se mostra para alguém, quando Deus revela algo diferente para alguém, sempre tem um propósito. Eu costumo falar, querido, que Deus não fala demais. Deus fala o suficiente. Deus não fala o tempo todo, Ele fala quando necessário e o necessário e com um propósito específico. Então, guarda essas palavras no teu coração e com isso nós vamos entrar na nossa lição de vez. Tópico de número 1. Tópico de número 1 é a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus no subtópico 1. Olha só, querido, Josué estava diante, talvez, do maior desafio da sua vida. Observe bem, Josué foi um dos que saíram do Egito. Josué passou peregrinando 40 anos no exército junto com Moisés. Foi um dos 12 espias que contemplou a terra prometida, e registrado lá em Números 13. E foi um dos poucos que falou assim, olha, nós temos sim que conquistar, nós podemos conquistar. Ele e Caleb, nós já falamos sobre isso. E agora, neste momento, eles então têm a notícia, Moisés morreu, Josué foi chamado. Deus já coloca nas mãos de Josué o seguinte desafio, atravessa o Rio Jordão. Eles atravessaram o Rio Jordão. Nós vimos isso na aula passada. Celebraram a Páscoa, fizeram a circuncisão e Deus mais uma vez reafirmou o seu pacto, a sua aliança ali com o seu povo. E agora então ele está diante das muralhas de Jericó. Ele está diante de uma verdadeira fortaleza, um lugar em que eles iam realmente enfrentar uma batalha. Então realmente nesse instante seria o grande desafio de Josué. Só que Josué, em vez de se desesperar, Josué, em vez de ficar apavorado, ele para, pensa, se isola, vai pensar, vai refletir. Josué se retira e fica sozinho para orar, para falar com Deus. Ele vai para perto de Jericó, contemplar ali e pensar na estratégia de guerra que seria adotada. Querido, eu quero te falar uma coisa. Em época que nós falamos muito de solidão, as pessoas reclamam de solidão e depressão. Sabe o que a Bíblia te convida a fazer? A Bíblia te convida a exercitar a solitude e a meditação. Vou repetir. Em época de solidão e depressão, o Senhor te manda praticar as disciplinas espirituais, solitude e meditação. Pastor, não entendi nada. Então vamos lá. O que são as disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são exercícios espirituais que todo crente deve fazer para fortalecer o seu espírito e chegar mais próximo de Deus. Nós temos várias, como por exemplo a oração, o jejum, a leitura da palavra, a confissão, a solitude e a meditação. Hoje nós vamos falar dessas duas aqui. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, coloca aqui nos comentários, pastor, eu quero aprender mais sobre disciplinas espirituais. Aí eu faço um vídeo especialmente para você, tá bom? Combinado? Então coloca aqui embaixo, pastor, quero aprender mais sobre disciplinas espirituais. Mas vamos falar de solitude e meditação. Solitude, o que é a solitude? Solitude é escolher estar sozinho, mas não tem a ver com lugar, não tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com o estado de espírito, estado de mente e de coração. Olha o que Richard Foster fala na sua obra Celebrando as Disciplinas Espirituais. Ele fala assim, se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos, pois sabemos que não estamos sós. Nem tememos estar com os outros, pois eles não nos controlam. Em meio ao ruído e confusão, encontramos calma no profundo silêncio interior. Então, o que é a solitude em palavras práticas? Solitude é você se recolher para dentro do seu quarto para orar.
Solitude é você ter o teu momento a sós com Deus. Solitude é mesmo que você esteja em um lugar com muito ruído, com muito barulho, com pessoas desesperadas. Por exemplo, você está numa recepção de um hospital em que todas as pessoas estão ali gritando, desesperadas, ansiosas. Você se recolhe para dentro de você dizendo: Senhor, neste momento, embora eu esteja rodeado de pessoas, eu quero estar a sós com o Senhor. Isso é a solitude, é um estado de mente e de espírito de estar a sós com Deus, querendo falar com Ele e querendo ouvir a voz dEle. Então, solitude, eu escolho estar sozinho para ter relacionamento com Deus. E a meditação? Pastor, meditação não é pecado, querido? A meditação foi meio que usurpada pela cultura oriental no sentido de adoração a outros deuses. A meditação que as pessoas conhecem é esvaziar-se de tudo. A meditação do crente é esvaziar-se de si e se encher de Deus. Olha só, é concentrar-se sobre alguma coisa, desligando-se de tudo à sua volta. É ruminar uma ideia, uma palavra, um pensamento, até entender plenamente o seu significado e suas implicações para a nossa vida. Na sociedade, olha o que Richard Foster fala para nós. Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. O psiquiatra C.G. Jung observou certa vez: a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Então, meu irmão, está na hora de praticar a disciplina espiritual da solitude e da meditação. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Mas o Senhor se coloca diante de Josué agora com a espada na mão. Nesse momento é chegada, então, uma época de juízo. Deus traria juízo para o povo ímpio. Aquele povo de Canaã, você pode pensar: que injustiça, Deus manda eliminar aquele povo. Querido, Deus estava ali exercendo o seu juízo. Acredite, não há um inocente na face da terra. Todos pecaram e destituídos estão, portanto, da glória de Deus. Subtópico 2 diz: Josué visita o lugar da batalha. Isso mesmo. Josué, então, ele sai do acampamento e ele vai ao pé de Jericó, como fala no versículo 13. Querido, uma batalha, qualquer batalha da vida exige atitudes coordenadas, ações coordenadas. De que forma? Tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Olha só, Josué foi visitar o campo de batalha e traçar as estratégias de guerra. Isso competia a Josué. Isso era responsabilidade de Josué. Mas tem algo mais. Josué sabia que ele não ia lutar essa batalha sozinho. Tem algo que vinha de Deus. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Tem coisa, querido, na tua batalha que cabe a você. Aquilo que não está ao teu alcance, entrega a Deus. Ele vai fazer por você. Mas Deus está falando: ei, querido, quer vencer? Quer vitória? Quer conquistar? Faz aquilo que eu te capacitei para fazer. Deus tem te dado inteligência. Ei, todo mundo pode falar: não é inteligente. Você é inteligente sim. Você é capacitado por Deus. Você é uma pessoa bonita. Você é abençoada em nome de Jesus. E você pode guerrear essa batalha e o Senhor estará contigo. Não desanima. Além disso, Josué ele busca uma visão estratégica. Na verdade, quando ele vai olhar ali, ele levanta os olhos e olha. No verso 13 fala: Josué vai olhar ali Jericó. Ele vai observar. E ele sabia que deveria dar o seu melhor. Querido, não esqueça isso. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Esses dias eu estava assistindo um vídeo muito interessante do lutador Mike Tyson. Já está aposentado, já está coroa, e ele foi treinar numa academia, até com um treinador brasileiro. E é interessante que o treinador fez um depoimento dizendo assim: olha, Mike Tyson, você começa batendo devagar e depois você acelera. Aí o Mike Tyson virou para ele e falou o seguinte: se eu começar batendo devagar, eu não sou o Tyson. Eu dou o meu melhor, o meu máximo
no primeiro soco até o último. Querido, isso tem que falar muita coisa para nós. Você tem que colocar o teu melhor em tudo que você faz, do início até o final. Hebreus 11:30 diz assim, ó: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Isso é importante, porque quando fala em fé, lá nos heróis da fé de Hebreus 11, vai falar que as muralhas de Jericó não caíram pela estratégia de Josué. As muralhas de Jericó não caíram pela força do exército de Josué, mas caíram pela fé no Deus Todo-Poderoso. Então você vai dar o seu melhor e vai confiar que Deus está com você. Querido, Josué ergueu os seus olhos para ver o horizonte e visualizou dificuldades. Ele olhou lá para Jericó e disse: rapaz, tem uma muralha grande ali. Tem um exército poderoso ali. Ele poderia, naquele momento, ter enchido o coração de medo e ter dado mais ênfase para a dificuldade. Mas não, Josué preferiu enxergar a conquista que viria. Então Deus está falando com você. Ei, está dificuldade na tua frente? Olha, depois da dificuldade, vê o que você vai colher, vê o que você vai conquistar. Dificuldade é apenas um instrumento para o milagre de Deus ser operado na tua vida. Nunca esqueça disso. Dificuldades foram feitas para ser vencidas ao lado do Deus Todo-Poderoso. Em nossas lutas, sejam elas grandes e pequenas, não devemos agir com imprudência, querido. Devemos ser prudentes, nos preparar, nos capacitar, dar toda a nossa força e energia, mas devemos esperar a resposta de Deus. Tem o tempo de Deus para tudo em nossa vida. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta: se Deus tinha prometido dar vitória a Josué, por que então se preocupar com estratégias de guerra? Querido, Deus havia prometido vitória na guerra para Josué. Deus não havia prometido vitória sem guerra. Assim Deus está falando com você. Está com dificuldade? Está na prova? Deus está falando bem assim. Ei, quando passares pelo fogo, ele não vai queimar você. Quando você passar pela água, elas não vão te afogar. Eu serei contigo. Eu estarei com você em meio ao fogo, em meio às águas que querem te afogar. Querido, em meio à dificuldade, o Senhor, Deus dos exércitos, está com você. Mas Deus não gosta de fujão. Deus não gosta de medroso. Deus não gosta de covarde. Coragem! Tópico de número 2. Tópico de número 2 é: Deus se revela a Josué. Subtópico 1, o Senhor dos exércitos. Querido, assim como Deus se apresentou a Moisés, Deus foi diante de Moisés como uma sarça ardente e Moisés ouve uma voz e Deus fala a ele: eu sou o que sou. Diante de Josué, ele se apresenta então como o general de guerra, como o senhor de guerra. Eu sou o príncipe do exército do Deus Todo-Poderoso. Isso é muito lindo, querido. Josué 5:13. Vamos ler essa palavra? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que estava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Primeira coisa que a gente precisa entender: Josué viu alguém em forma de homem, senão ele não teria feito a pergunta: você é do nosso exército ou você é de outro exército? E é interessante a resposta, que em nenhum momento ali aquele ser que apareceu a Josué falou assim: eu sou de um lado ou sou de outro. Ele só falou não. É como se tivesse dado: meu irmão, você passou longe, nem de um lado nem de outro. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. O que é aqui, querido? Aqui Josué está vendo o que nós chamamos em teologia de teofania, ou seja, uma aparição de Deus. Mais especificamente aqui, seria então uma cristofania, que é uma aparição do próprio Cristo, algo que aponta para Cristo nesse momento. Nós não vamos nos aprofundar nesse tema. Se você quiser, coloca aí no comentário que a gente pode fazer um vídeo específico só sobre teofania e cristofania.
Por que eu estou falando isso? Porque não quer dizer que Josué viu o Deus na sua essência ali diante de Josué. Não é isso. Ele viu algo que representava Deus, como Moisés. Moisés viu a sarça ardente, que era Deus ali, representava Deus. Era uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus. Josué também vê algo, ele estava vendo uma manifestação física de Deus, uma teofania, especificamente Cristo, uma cristofania. Por que eu estou falando isso? João, no capítulo de número 1, versículo 18, fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, até o Novo Testamento ninguém tinha visto Deus. Sabe quando nós vimos Deus? Quando Jesus veio à Terra. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus respondeu isso para os seus discípulos quando eles perguntaram: ô mestre, mostra-nos o Pai. Aí ele respondeu dizendo assim: vocês estão há tanto tempo comigo e perguntam-nos e pede para eu mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui João 1,18 está falando isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A revelação de Deus veio por meio de Cristo Jesus. Josué, na verdade, viu uma manifestação física de Deus, que é aquilo que nós chamamos de cristofania. Josué, naquele momento, ele podia ter saído correndo, ele poderia ter ficado com medo, ele poderia ter se assustado, ele poderia ter falado como o povo lá atrás falou. Lembra quando teve aquele encontro na montanha com Deus, ainda no ministério de Moisés, e que o povo ficou com medo dos trovões, dos relâmpagos? Ele falou: não, Moisés, fala você que a gente fica aqui. Josué podia ter feito a mesma coisa, mas não. Josué se aproximou. Josué chega perto de Deus. Querido, o que isso revela? Revela o coração de Josué. Sabe por quê? Quando ele viu que ele estava falando com uma aparição do Deus Todo-Poderoso, ele chega perto, demonstrando o desejo dele de conhecer de Deus e ter as suas próprias experiências. E isso é lindo de se observar. Querido, esse desejo é algo que acompanha todo homem e mulher de Deus cujo coração está em chamas de fé, em chamas de amor pelo Senhor. Querido, todos os heróis da fé citados lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ou no decurso de toda a Bíblia, todos os homens de Deus e mulheres de Deus citados, prestem atenção. Eles tinham vontade de ter a sua própria história com Deus. E com isso eu quero te fazer uma pergunta. Você está escrevendo a sua história ou você está vivendo da história dos outros com Deus, hein? Eu quero saber, durante a tua vida aí de cristão, aceitou Jesus, você se entregou para o Senhor, se ainda não fez, já está convidado a fazer. Você tem tido a tua história com Deus? Eu lembro que quando eu era menino, eu sempre tive duas pessoas de muita referência na minha vida. A minha mãe, que eu falo muito, uma mulher de oração, minha mãe Marinete, a quem eu desejo hoje um Dia das Mães abençoado. Já comentei isso na classe dos adultos. Minha mãe, mulher de oração, era referência. Outra referência para mim era meu tio Xavier, pregador da palavra de Deus, homem de respeito, homem de honra, que me ensinou muito do que sou hoje. Eu posso dizer que andei ao lado de uma mulher de oração e de um homem de Deus, querido. Eu tive esse prazer, esse privilégio. E quando eu era menino, eu lembro que várias vezes eu orei dessa maneira: Pai, me ajuda, Senhor. Eu quero orar para o Deus do meu tio, para o Deus da minha mãe. Eu estou falando com o Deus da minha mãe. Eu estou falando para o Deus do meu tio. Sabe o que isso revelava para mim? Que eu ainda não tinha a minha história. Eu ainda não tinha a minha intimidade, o meu momento. Mas hoje não. A partir de toda a história que nós percorremos, querido, em meio a toda a dificuldade, eu posso te falar: Deus é com a gente, sabe? Deus é bom, Deus é misericordioso. E hoje eu tenho a minha própria história com Deus, e quando eu oro eu digo: meu Deus, que o meu Deus te abençoe, que o meu Deus visite o teu coração, a tua casa agora. Tenha, querido, a sua própria experiência com Deus. Ninguém sai da presença de Deus da mesma maneira que chega depois de um verdadeiro encontro com Ele. Então, não esquece disso. E aqui, Deus vai falar para ele que é um novo momento. Observe que agora, a aparição de Deus se manifesta para Josué com uma espada.
Enquanto Moisés foi chamado para libertar o povo por meio do discurso e pelos sinais que Deus haveria de dar por meio dele, Josué foi chamado para conquistar a terra prometida por meio da espada. Então era algo específico. A conquista agora da terra exigiria um esforço de guerra dos homens. Ou seja, o Senhor apareceu com uma espada lhe dizendo: agora é hora de guerra. Eu estarei com vocês, mas vocês vão lutar e eu darei a vitória. E essa cidade, ou melhor, esse território, todas essas terras serão de vocês para dividir entre as suas tribos. Mas é tempo de conquista, é tempo de batalha. Talvez na sua vida, nesse momento, seja um tempo de batalha. Deus está te falando agora: te prepara, arregaça as mangas, batalha, o Senhor dos Exércitos é com você. Tópico de número 3, Deus fala a Josué. Querido, olha só, o que é importante nós observarmos aqui? Josué não era um Zé Ninguém, como a gente costuma falar, não é? Josué andou lado a lado com Moisés. Josué viu Deus abrir o Mar Vermelho. Josué viu Deus sustentar o povo no deserto. Josué viu Deus se manifestar por meio da coluna de fogo e por meio da nuvem que protegia o povo do sol. Josué viu Deus se manifestar das formas mais miraculosas possíveis. Mas agora, diante da aparição de Deus, ele faz uma pergunta que, entre aspas, nós podemos considerar uma pergunta inocente. Olha o que Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Sabe o que isso revela do ministério de Josué? Apesar de todas as suas qualidades, faltou discernimento espiritual. Isso tem algo, querido, que você, que eu, precisamos pedir do Senhor todos os dias, é discernimento. Por quê? A gente precisa ouvir e saber se é Deus falando com a gente, se somos nós mesmos falando ou se é Satanás usando de alguma forma para afetar a nossa vida. Então não esqueça, peça duas coisas sempre ao Senhor: sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Segunda coisa: Senhor, me dá discernimento para que eu possa compreender e aceitar aquilo que vem de Ti e não o que vem de Satanás ou do meu próprio coração, da minha vaidade e do meu ego. Então compreenda isso bem. Josué então recebe a resposta. O Senhor fala para ele: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué então se prostra diante do Senhor, certo? Querido, aqui há um detalhe importante. Pastor, era um anjo? Não, não era um anjo. Por quê, pastor? Porque Josué se prostra diante dele e ele aceita a adoração. Anjos não aceitam adoração. Você pode percorrer toda a Bíblia e você vai perceber. Toda vez que houve a aparição de um anjo, ele não aceitou a adoração. Aqui, o príncipe do exército do Senhor, ele aceita a adoração. Josué se prostra. Então ele coloca diante do Senhor e o adora. Querido, a adoração é o gesto de gratidão, de reconhecimento, de saber quem é Deus e de que pode fazer em nosso favor. Josué, quando se prostra, é porque ele reconhece. Que coisa boa! É bom saber que Deus estará comigo nessa batalha. Deus é fiel. Josué, naquele momento, tem a confirmação da presença de Deus e do exército celestial, ou seja, nas muitas batalhas que ele teria ali. Jericó, as muralhas, só era a primeira batalha. Teria muita guerra, muita gente para ser conquistada. E assim mesmo o Senhor está falando com você. Nós não estamos sozinhos em nossa batalha. Querido, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está trabalhando na tua vida. Há anjos agora, acredite. O mundo espiritual existe. E enquanto nós estamos aqui assistindo essa aula, acredite, está existindo uma verdadeira guerra pela tua vida, pela vida da tua família, pelo teu trabalho, pelos teus sonhos. Para cada demônio que caiu como rebelados diante de Deus, há 2 anjos que permaneceram fiéis. E o Senhor nos afirma que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, há anjo do Senhor nesse momento batalhando essa guerra por você. Acredite, tenha fé. Agora o Senhor fala assim, tira as sandálias dos teus pés. Essa ordem, querido, queria dizer 2 coisas. Primeiro, diante da presença de Deus,
Tudo que Deus toca, tudo que Deus possui, tudo que Deus está presente é santo, é separado, é diferenciado. Então eu preciso ter reverência e santidade. Se Deus, naquele momento, naquela aparição, naquela teofania, na manifestação física de Deus, Deus estava tocando naquela terra, então naquela terra agora era santa. Então Josué tinha que ter reverência e tirar a sandália dos seus pés no sinal de humilhação e santificação diante de Deus. Querido, você também é santo, hein? Deus está te chamando a atenção disso. Quando Pedro fala para nós, dizendo assim, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você é de Deus, Deus é santo, logo você é santo. Então, o teu corpo tem que ser santificado, a tua família, a tua casa, os teus projetos, tudo tem que haver reverência e santificação. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão. E a santificação, pior ainda. Santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a vontade de Deus. Sempre foi a vontade de Deus que nós exercêssemos a santificação. Querido, eu quero te deixar uma palavra e quero que você guarde no seu coração. Deus é o grande comandante de todas as batalhas que estão à sua frente. Mas neste momento, hoje, ele te diz assim, eu sou o comandante, mas você é o tenente, você é o capitão que estará lá no campo de batalha, batalhando essa batalha. Porque foi isso que aconteceu com Josué. Deus se identifica, eu sou o príncipe do exército do Deus Todo-Poderoso, mas quem vai para o campo de batalha é você. Deus está falando isso para você. Ei, essa guerra não é tua, essa guerra é do Jeová Sabaoth, o Deus de guerra, o Jeová de guerra, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Então essa batalha aí você já ganhou em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar 3 coisas para você guardar no teu coração. A primeira coisa que eu quero que você guarde, guarda mesmo, em nome de Jesus. Tira um tempo para estar a sós com Deus, para meditar, para falar com Deus, para pensar as coisas grandes e maravilhosas que Deus já tem feito por você. Pratique as disciplinas espirituais. Pastor, quero aprender mais sobre isso. Já falei, comenta aqui embaixo. Se houver pedidos, eu vou fazer um vídeo especial sobre disciplinas espirituais, tá bom? Segunda coisa, assim como Josué, tenha fé, mas enfrente os desafios que estão à sua frente. Você não está sozinho, o general de guerra está com você, querido. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Deus está conosco em meio à nossa batalha. E o terceiro, peça sempre discernimento de Deus para entender o propósito dele para a sua vida. Algo que eu sempre falo, você não tem que ir pelo que eu penso, pelo que eu digo. Você tem que ter a tua história mediante a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando mediante a palavra dele para a sua vida. Então eu quero te lançar um desafio. Comenta aqui embaixo, dizendo assim, ó, eu sei que o Senhor de guerra está na minha batalha e com ele eu vou vencer em nome de Jesus. É que você pode declarar essa declaração forte de vitória? Eu sei que em nome de Jesus você vai vencer, querido. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedindo que ele abençoe a sua casa, a sua família e apresentando a Deus e agradecendo essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão e essa irmã que ficaram conosco até esse momento, Pai. Continua falando no coração dele, no coração dela. Esteja conosco em nossas batalhas, esteja conosco em nossas guerras, Senhor, porque nós sabemos, se o Senhor estiver conosco, nós já somos vencedores. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, continua conosco, protegendo, guardando, livrando e nos dando discernimento para entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria estar com você, foi um prazer estar em mais uma aula com você. Calma, nós já vamos voltar para a nossa rotina normal.
Mas enquanto estivermos aqui, será uma alegria compartilhar com você um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo de alguns anos, ao longo de algum estudo, e eu espero que tenha sido bênção para você mais essa aula. Quero te fazer um pedido, me ajuda. Nós estamos verificando que a maioria das pessoas que assistem a nossa aula não são inscritos no nosso canal. Por favor, se inscreva no canal, você vai nos ajudar a dar uma maior visibilidade para que o YouTube recomende os nossos vídeos. Cada comentário que você coloca aqui embaixo, o YouTube entende que é algo de relevância. Além do mais, as pessoas às vezes olham o vídeo e vão ver os comentários para saber o que as pessoas estão falando. Aí que elas vão assistir. Então, coloca aí, foi bênção, o Senhor dos Exércitos está conosco, nessa batalha eu não estou sozinho. Me ajuda a divulgar, manda para alguém no WhatsApp aí, conhece alguém que está passando luta, dificuldade? Manda essa aula para alguém. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao coração de cada um. Nosso objetivo aqui é que você ame a palavra do Senhor. Se você está saindo dessa aula amando um pouco mais a palavra de Deus do que quando você chegou, nós já estamos muito felizes. Quero rogar as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E não esqueça, ame a palavra de Deus.